Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloque um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nossa irmã Ana Maris, que fará a leitura de harmonização e prece inicial. Muito boa noite a todos vocês, nossos amigos de toda segunda. Vamos começar então o nosso Evangelho com a leitura de harmonização. Desculpa sempre. Fonte viva pelo Espírito Emmanuel. Se perdoardes aos homens e suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus, Mateus 6,14. Por mais graves que te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las. Assim como a vida opera o milagre do reverdecimento das árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir apropriando-se da consciência alheia e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, os problemas de crítica não te suponhas isenta dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir do luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensinamos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Vamos agora fechando os nossos olhos por um breve momento, pedindo a Deus que possa nos iluminar no Evangelho de hoje, trazendo palavras que nos console as dores, que nos dê ânimo para os próximos dias. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Ana Maris. E agora, já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura e explanação do Evangelho. Pedimos a nossa irmã Socorro, que inicia a leitura do capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, itens 1 a 4. Perdoai para que Deus vos perdoe. Socorro, é com você, minha amiga. Boa noite a todos. Que bom, mais uma vez, estarmos aqui nesse Evangelho. Fiquemos atentos, porque esse Evangelho é muito forte. Vamos iniciar a leitura, então. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes os homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Essa passagem está em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. O nosso evangelho de hoje traz um tema muito importante, mas também muito delicado. E é muito frágil também quando a gente começa a falar do perdão, porque somos imperfeitos.
E quando estamos buscando esse auto-melhoramento, e quando a gente toca nesse assunto do perdão, algo começa a ficar um pouco inquieto dentro de nós. Na visão espírita, quando aprendemos a prática do perdão, nós avançamos um pouco mais na evolução moral e espiritual, enquanto ser humano. Ao perdoar, nós lançamos um véu sobre o passado, liberando-nos, assim, do ressentimento, da amargura, que impede o nosso aprimoramento, porque isso tudo nos estanca, nos paralisa. Mas é importante a gente pensar e a gente refletir que perdoar não significa esquecer. Não significa esquecer o que aconteceu com a gente, nem com quem nos magoou, nem ignorar a justiça. Ao contrário, é necessário reconhecer a ofensa, mas é preciso decidir de maneira consciente que não devamos permitir que esse sentimento nos controle e nos paralise diante desse processo de evolução. A doutrina nos ajuda a entender que o perdão é, portanto, um ato de liberdade pessoal, uma escolha que fazemos para libertar nós mesmos dos efeitos nocivos da raiva e do ressentimento. Sabemos que não é fácil, principalmente quando estamos magoados, mas vamos dar exemplos para ficar mais claro. Tem dois tipos de perdão. Aquele superficial, que todas as vezes que a gente volta ao assunto, vem aquele sentimento de ressentimento, de raiva, mas tem aquele perdão verdadeiro e aquele perdão sincero, que vai além das palavras. Esse perdão requer uma mudança sincera no nosso coração e nos pensamentos mais íntimos. Deus, na sua infinita sabedoria, ele preste atenção nesse tipo de ação. Deus não se satisfaz com essas aparências, com esse perdão superficial. Ele sonda os nossos corações e percebe os nossos pensamentos mais secretos. Sendo assim, o fingimento não tem lugar quando o assunto é realmente perdão. Vamos dar um exemplo? No ambiente de trabalho, se por acaso um colega tem inveja de você e quer o seu lugar, e por acaso começa a espalhar notícias falsas, inverdades sobre você, mas se você tem a consciência que faz tudo de maneira ética, que busca realmente fazer o melhor, então esse tipo de sentimento, essa mágoa que você vai ter com relação ao seu colega, não pode durar muito tempo, não pode permanecer no seu coração. Porque se você tem a consciência do que você faz, então ele que precisa aprimorar, ele que precisa ter consciência do que está acontecendo. Mas se você começa a manter esse sentimento de raiva, esse sentimento de rancor, isso vai adoecer você. E a gente precisa ter esse sentimento, esse cuidado. Então, o perdão nos permite, portanto, viver de forma pacífica e harmoniosa e facilita a nossa evolução moral e espiritual. Nesse sentido, o perdão é uma bênção. Ele nos oferece a oportunidade de aprender, crescer e evoluir, enquanto ajudamos os outros a fazer o mesmo. Então, vamos cultivar o perdão em nossos corações e vamos praticá-lo de maneira efetiva em nossas vidas, diariamente, reconhecendo a sua importância para o nosso progresso espiritual e para o nosso bem-estar. É uma liberdade nossa, e a gente se libertando desse sentimento, a gente vai crescendo. É um remédio, né? Socorro! Enquanto você falava, eu fui sentindo, assim, é um bálsamo realmente na nossa vida, né? Porque a gente vai se libertando, porque a raiva e o rancor é um veneno para a gente. E a gente precisa começar a trabalhar isso cada vez mais. Esse evangelho é muito importante, que a gente possa refletir de maneira realmente profunda sobre ele hoje. Não é, Meire? Verdade, Socorro, uma missão bem difícil, né? Continuando a nossa leitura, se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se a vós atender, tereis ganho ao vosso irmão. Então,
Aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Bom, nesse trecho do Evangelho, Jesus pede que possamos perdoar quantas vezes for necessário, ou seja, infinitas vezes. Temos que praticar o perdão para que sejamos pessoas melhores, ter bons relacionamentos, sejamos misericordiosos, mas lembrando que o perdão tem que ser sincero, né? Não precisamos conviver com a pessoa, mas não lembrar, remoer os fatos ocorridos. Afinal, todos nós erramos e precisamos do perdão. Eu tive uma experiência com uma pessoa do meu convívio que queria o meu mal. Infelizmente, não sentia bem com a minha vida feliz, fez de tudo para me prejudicar. Tanto que procurou trabalhos de feitiçaria com o propósito de me destruir. Eu sofri bastante nessa época, saí em busca de ajuda espiritual, através de orações, diversas religiões, a fim de conseguir a libertação. O tempo passou e ela contraiu uma doença muito grave. Quando estava prestes a morrer, já no seu leito de morte, mandou me chamar. Eu fui e ela me pediu perdão. Eu vendo o estado dela, lhe perdoei e me libertei com aquele pedido. Pouco tempo depois, ela veio morrer. Eu fiquei feliz por haver perdoado, mas confesso que não conseguiria conviver com ela, porque foi muito sofrimento. Mas como disse Jesus, perdoar o inimigo não é ter para com ele o mesmo sentimento que se tem com um amigo, é não querer mal a ele. Nessa situação, eu percebi a importância do perdão para quem pede. É a libertação que precisa o espírito que percebe o mal que fez. Por isso, hoje eu olho quem me ofende com outros olhos. Nádia, você pode dar continuidade da leitura do Evangelho? Oi, Meire. Muito importante isso que você falou, né? Porque na vida temos que saber que perdoar. Temos que saber perdoar, porque ninguém nasce perfeito, né? Então, vou dar continuidade aqui ao Evangelho. A misericórdia é o complemento da blandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Diante do evangelho tão valioso, eu começo dizendo que somente com Jesus aprendemos a dar e receber o perdão. Quem não é misericordioso não é amoroso e não saberá se relacionar com a sociedade de forma caridosa e piedosa. Ter misericórdia é também analisar o que o outro fez e ver que muitas vezes não foi intencional. E se foi, pensar que a pessoa ainda não pode dar mais do que isso. É compreendê-lo e não ficar remoendo com ódio e rancor, porque aí você estará tomando o veneno que te levará a doenças da alma e do físico. Eu tenho 2 exemplos. Eu conheci uma família desde a minha infância. Eram 6 pessoas, a mãe e o pai e 4 filhos. Um dos filhos era policial e fazia bico no baile que nós já adolescentes frequentávamos. Os irmãos eram muito unidos e o policial, para defender o irmão, acabou assassinado. E os irmãos juraram vingança. E moral da história: 2 deles morreram de doenças da alma, de tanto beber. O outro virou policial e morreu igual ao irmão. O pai morreu de desgosto e a mãe ficou só. Que triste final dessa família, que não soube perdoar. Ficou parado ali no tempo da mágoa e do rancor, né, gente? Mas, por outro lado, eu tenho um exemplo de superação. Vanderlei Cardoso de Lima liderava a prova da maratona dos Jogos Olímpicos de Atenas e estava em primeiro, perto da chegada, e terminou com a medalha de bronze, depois de ser empurrado pelo ex-padre irlandês. Ele, Vanderlei, disse que não pensou em desistir e continuou correndo, e que o primeiro e o segundo foram aplaudidos, mas ele foi ovacionado pelos 40 mil torcedores lá presentes, e que ficou tão feliz com a sua medalha de bronze que nem lembrou do padre. Que exemplo maravilhoso, né, gente?
A primeira história ficou parada no rancor, né, da mágoa. A segunda história, gente, eu fiquei arrepiada. E depois eu vi ele falando que ele recebe várias medalhas até hoje. E que ele falou que não sente nada, nem um pingo de rancor do padre. Eu fiquei maravilhada com essa história. Não é fácil, mas ter misericórdia e piedade do próximo é o caminho mais rápido até Jesus. Irandir, você pode dar continuidade ao nosso evangelho? Claro, Nádia, vamos lá. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limite, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Vejam bem, a característica de um espírito que não perdoa as ofensas recebidas é alguém ansioso, que possui a tendência para ser ofendido, se ressente com facilidade, é cheio de amargura, vê no próximo inimigo, nunca irmão. Como diz o texto, negar o perdão a uma ofensa recebida é perder uma grande oportunidade de crescimento moral. Pois quando perdoamos de coração, liberamos o nosso espírito de algemas do passado. Vamos nos sentir livres e em um oceano de paz. Do contrário, não dando perdão, vamos nos amarrando cada vez mais ao baixo padrão vibratório, ligando-nos a espíritos de baixo teor evolutivo, vingativos, que irão soprar aqui em nossos ouvidos, através da intuição, ideias ruins, que terão resultados muito negativos para aqueles que não perdoam, como a primeira história contada pela Nádia. O ódio e o rancor são dardos que atiramos naquele que nos ofendeu, certo de que eles sofrerão e muito. Podemos até alcançar esse objetivo, mas sem esquecer que esses dardos podem até atingir o alvo, mas voltam para nós trazendo uma dupla carga do veneno que enviamos. E assim nós nos ferimos ainda mais do que estava. É muito triste ver um irmão odiando o outro, arquitetando projetos de vingança. E se você puder observar alguém nesse estado, veja que todo o seu ser muda, escurece, fica feio, feições alteradas, pele avermelhada, um pálido ao extremo, mãos trêmulas, boca tremendo, e tem até alguns que espumam. Vejam, meus irmãos, a dor que sente aquele que não perdoa é essa. Ele vai se suicidando lentamente com o mesmo mal que deseja ao próximo. Pensemos 2 vezes antes de dizer, eu nunca perdoarei. Estaremos sendo vítimas de nós mesmos. A ninguém podemos culpar pela nossa situação desastrosa que criamos. Quando Jesus nos pede para perdoar e para evitar que nos transformemos em um ser de dor, é porque nós vamos nos transformar mesmo nesse ser. O perdão nos faz ser um ser mais amoroso, mais tranquilo, aberto, liberto, como já nos disseram as nossas irmãs que nos antecederam. Então, o perdão nos faz ser esse ser. Perdoemos uns aos outros, sempre. Ana Maris, você pode dar continuidade no nosso evangelho, por favor? Posso sim, meu amigo. Você falando, a gente analisa, né, como a raiva, a mágoa, é como se fosse uma dose de veneno, né, diária, que vai matando a gente, matando a nossa alegria de viver, a nossa função nessa vida, né? É uma coisa que, nesse estudo, me deixou bem claro que é um mal que fazemos a nós mesmos. Então, continuando a leitura do Evangelho, há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda que este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e se faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação,
a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Essa é uma outra parte, né? Que a gente fala sobre o ódio e o pior, né? O orgulho. Segundo Chico Xavier, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. E eu concordo com ele. Emmanuel diz que quem aprende a perdoar tem caminho livre pela frente. Creio que, por esse motivo, a derradeira lição de Jesus para a humanidade foi a do perdão. Ele a deixa por último, esperando o momento em que pudesse exemplificá-la. Para mim, o perdão é um dos principais caminhos para a nossa elevação espiritual e também um dos mais difíceis. É por falta dele que acabamos por vir várias e várias vezes reencarnando nesse mundo de expiações e de provas, para aprender a não guardar mágoas, rancores e compreender que cada um tem um estágio evolutivo, uma condição de vida. Portanto, é uma condição humana estar suscetível a erros. Eu acho que um dos piores momentos é quando a gente não entende, né, que aquela pessoa não está pronta para poder dar o que a gente precisa, né, dar o perdão. E a gente tem que compreender isso, a gente tem que ser mais generoso. Quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade dos seus sentimentos, para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida, mas não de forma agressiva, ou só para mostrar aos outros o quanto você é generoso. Tem que ser verdadeiro, livrando do coração qualquer ressentimento ou rancor. É claro que a pessoa que fez o mal, deve reparar totalmente o erro, mas a pessoa ofendida deve perdoar ao agressor, seja qual for a atitude dele. E tem que ser de coração, como disse a nossa colega. Não adianta você querer enganar Jesus, né? Você pode enganar todos aqui, mas ele vai saber que você não perdoou. Então a gente tem que encontrar caminhos, gente. Já aconteceu comigo e eu sei que é muito difícil. Levei anos, mas consegui. A gente tem um jeito de conseguir isso, né? Com muita leitura do Evangelho, com muita compreensão sobre a nossa evolução e principalmente entendendo que cada um está no estágio de evolução, né? Não adianta você querer pedir demais a quem não pode te dar. Jesus nos ensina que devemos ser humildes e não humilhar uns aos outros. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavras de Mateus 23, versículos de 1 a 12. O perdão deve ser encarado como uma prática, um exercício de vida, se a gente quiser realmente conseguir ultrapassar essa lição, vamos dizer assim, esse dever moral que nós temos que aprender no dia a dia. Eu vou agora pedir para nossa amiga Undina continuar a leitura do Evangelho. Undina? Obrigada, Ana Maris. Esse Evangelho está mexendo muito comigo. Então, em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade, verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, Jesus, gente, ele não foi um juiz. Ele não julgou as pessoas. Ele foi um verdadeiro conciliador. O que ele fez com a mulher adúltera? Ele disse aos seus algozes: atire a primeira pedra quem nunca pecou. Ele não disse que ela não havia errado, apenas mostrou àqueles que estavam julgando que todos nós erramos e precisamos de perdão. Todos! Depois, ele ainda disse a ela: vá e não peque mais. Ou seja, sim, minha filha, você errou, mas quem não erra? Mas olha, não faça mais isso, pois isso te trará mais sofrimento.
Essa é uma lição da qual jamais podemos nos esquecer. O que precisamos, gente, é aprender a fazer o mesmo que Jesus. Ao julgarmos os políticos, por exemplo, vocês já pararam para pensar o que fariam se estivessem no lugar deles? Fariam melhor, pior ou igual? Portanto, meus amigos, perdoemos os nossos inimigos e também aqueles que de alguma forma nos magoam, pensando que amanhã você pode fazer o mesmo e precisar desse perdão. Seja também a luz que leva essa conciliação a todos em sua volta, evitando discórdia e contribuindo para a paz por onde andar. Foi assim com Jesus, o pacificador. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso evangelho e peço agora à nossa irmã Meire que faça a prece final e a fluidificação das águas. Meire, por favor. Que lindo evangelho dessa noite, né, Andina? Maravilhoso. Assim, através desse lindo evangelho de hoje, fechamos nossos olhos e agradecemos mais uma vez ao Mestre Jesus por essa noite. Que Ele possa fluidificar as nossas águas, emanar luz aos nossos lares, aos nossos amigos, aos nossos familiares e a todos nós aqui presentes. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Meire. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Vocês podem assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe.